Fala galera do canal Medonho! Hoje eu resolvi dar as caras. E sim, olha, gente, aqui é uma biblioteca. Eu não tenho estúdio, assim como muitos YouTubers têm, então eu resolvi gravar aqui na biblioteca. Por isso que muitos vídeos é apenas a minha narração. Gente, hoje eu vou contar para vocês crimes que nunca foram solucionados em vários lugares do mundo. Mas antes, aquele pedido que todo YouTube pede, ó, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Também pode colocar nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Beijo e fiquem com o vídeo. Carol Ann Steffen. Em 7 de abril de 1959, Carol, de 6 anos, correu até sua mãe Mavis e disse-lhe alegremente que estava saindo para brincar. A menina saiu de casa no país de Gales e nunca mais foi vista viva. O seu desaparecimento atraiu enormes esforços de polícia e dos residentes. As indicações eram de que Carol havia sido sequestrada, portanto, as portas eram monitoradas e os carros parados, tudo numa tentativa desesperada de impedir que o sequestrador a levasse para fora do país. Moradores vasculharam anexos e galpões em busca de algum sinal da garota. 2 semanas após o desaparecimento, um pesquisador fez uma descoberta trágica. O corpo de Carol estava flutuando dentro de um rio perto de Oreb. Alguém a sufocara e a jogara na água. Durante a investigação do assassinato, alguns amigos de Carol disseram à polícia que a garotinha contou a eles sobre o novo tio com quem ela havia feito amizade, que gostava de levá-la para passear de carro. Testemunhas se adiantaram para dizer que viram Carol conversando com um homem em um carro no dia em que ela desapareceu. Esse homem nunca foi encontrado e o assassinato de Carol permanece sem solução até hoje. Sifa Madla. Em novembro de 2013, Sifa Madla, de 10 anos, desapareceu enquanto brincava com amigos no assentamento informal em Joanesburgo. Quando seus amigos foram interrogados pela polícia, todos relataram um homem assistindo jogar e eventualmente se aproximando deles. O homem perguntou se um dos meninos queria ir com ele para fazer uma ligação para sua namorada. Esse homem ofereceu $5 para fazê-lo. O menino aparentemente concordara em acompanhar o homem. Alguns dias depois, um membro da comunidade estava caminhando pela lama quando tropeçou em um corpo. Era o menino. A calça e a cueca haviam sido puxadas para baixo. Uma meia estava enfiada na boca e havia facadas no pescoço e ele havia sido queimado. Ao lado do corpo estava um preservativo usado. O assassinato chocou os moradores e devastou todo o país. As investigações continuaram, mas até o momento nenhum suspeito foi preso por esse crime horrível. Bebê Vitor. Em 14 de março de 1986, um funcionário de obras encontrou um corpo de um bebê recém-nascido no chão do lago Ogden. A criança estava envolta em um pijama, deitada na estopa e coberta de plástico. Ao seu redor havia moedas, restos de comida e frutas. A autópsia mostrou que o bebê Vitor, como foi nomeado pela polícia, morreu de asfixia. Seus ferimentos incluíam mutilações no rosto
e uma mandíbula quebrada. Ele estava vivo no nascimento e viveu apenas um dia antes de ser brutalmente assassinado. A investigação policial revelou que o Baby Victor pode ter nascido em um banheiro em um prédio que abrigava um centro de processamento de dados bancários. Funcionários do centro relataram ter ouvido gritos no banheiro um dia antes do bebê Victor ser encontrado. Eles também alegaram ter ouvido um bebê chorando. Uma equipe de limpeza encontrou uma grande quantidade de sangue no banheiro e limpou sem demora. Isso significava que não havia vestígios para a polícia investigar. Pensa-se que a mãe de Victor pode ter sido uma adolescente fugitiva. As dicas recebidas do público indicaram que o pai do bebê estava em uma gangue, o que significava que eles poderiam ter matado o bebê e fizeram com que parecesse um assassinato. No entanto, até hoje, os pais do bebê e seu assassino ainda não foram encontrados. Rick Niven. Rick teve uma vida terrível antes de terminar brutalmente assassinado aos 6 anos. Quando ele tinha 3 anos de idade, a sua mãe o havia deixado várias vezes no exterior da casa, no frio, na calada da noite, chorando até os vizinhos chamarem os serviços sociais. Moradores relataram ter visto Ruth balançando o filho sobre uma ponte e escrevendo idiota na sua testa, em caneta de feltro. Ela lavou a boca dele com detergente líquido e queimou ele com fósforo. Ruth também deu um soco no rosto de Rick. Chutou frequentemente e o mandava sair à noite para buscar drogas. Em 28 de novembro de 1994, Rick partiu para a escola e nunca mais voltou. Seu corpo nu foi encontrado no dia seguinte na floresta perto de sua casa. Ele foi estrangulado. Ruth Niven foi julgada pelo assassinato de seu filho 2 anos depois, mas foi absolvida por um júri. No entanto, ela foi condenada a 7 anos de prisão por extrema negligência infantil. O assassinato de Rick permanece sem solução. Claire Morrison. Em 18 de dezembro de 1992, Claire Morrison, de 13 anos, e sua amiga visitaram um local na Austrália. Claire disse à amiga que iria pegar o ônibus para sua casa para buscar dinheiro para as compras de Natal, mas nunca mais voltou. No dia seguinte, seu corpo, quase nu, foi descoberto perto de um local. Ela havia sido espancada, estrangulada e mordida por um tubarão. Um rapaz chamado Shane, de 18 anos, disse à polícia que a viu entrando em um carro azul com 2 homens. Levou vários meses para a polícia perceber que o rapaz mentiu e o prenderam por perjúrio. Ele também continua sendo o único suspeito do assassinato, mas mantém sua inocência. Recentemente, o irmão de Claire, Andrew, pediu uma recompensa de 50 mil por qualquer informação que levasse à prisão do seu assassinato. A investigação continua, mas até o momento nenhuma informação nova foi obtida. Elsie Frost. Elsie, de 14 anos, passou uma tarde adorável com as amigas em 9 de outubro de 65. Elas e suas amigas foram para casa às 16 horas. Elsie escolheu uma rota diferente para evitar um túnel parcialmente inundado. Ela atravessou outro túnel que passava por baixo de uma linha férrea.
Aqui, ela foi brutalmente atacada e esfaqueada 5 vezes. Ela sangrou profundamente e desabou na parte inferior de uns degraus. Às 4h30, ela foi encontrada por um homem e seus filhos, mas era tarde demais. Uma extensa investigação policial seguiu com mais de 12 mil homens entrevistados e facas dos residentes locais examinadas. Mais tarde, o exército se juntou à busca pela arma do crime. A única pessoa de interesse no caso era Ian Bernard, de 33 anos, mas foi absolvido por 2 tribunais devido à falta de provas. Décadas depois, investigações policiais os encaminharam a Peter, um assassino condenado, mas ele morreu posteriormente, antes que eles pudessem acusá-lo. Embora a maioria das autoridades envolvidas no caso esteja convencida de que Peter era o culpado, provavelmente não será capaz de provar isso, deixando o assassinato de Elsie sem solução. Paulette Guevara. Paulette era uma menina de 4 anos que sofria com limitações físicas e de fala. Ela desapareceu em 2010 no México e toda a família e o departamento de polícia se mobilizaram nas buscas pelo apartamento e nos arredores. Não havia vestígios de entrada forçada ou roubo e não havia testemunhas. Os pais da menina utilizaram os meios de comunicações para fazer apelo aos supostos sequestradores para que a devolvessem. O caso começou a ficar estranho quando a polícia fez uma segunda busca na casa. Após uma queda de luz que durou alguns minutos, o corpo da menina foi finalmente encontrado enrolado em um lençol no vão entre a cama e o colchão. A causa da morte foi definida como acidental, em decorrência de uma asfixia mecânica, porém, algumas controvérsias fizeram com que a hipótese não fosse amplamente aceita. As babás da menina afirmaram que o corpo não estava no local no momento da primeira busca. Em uma gravação, a mãe de Paulette pedia à filha mais velha que não comentasse o caso do desaparecimento para evitar que elas fossem consideradas culpadas. E o pijama que a menina usava no momento em que o corpo foi encontrado era o mesmo que apareceu na cama da mãe em uma entrevista que ela deu para a TV falando sobre o desaparecimento. Diante desses fatos, a opinião pública se voltou contra a mãe, Lisette. Todos estavam certos do envolvimento da família na morte da criança, contudo, o caso permaneceu encerrado como acidente. John Bennett Hansen. John Bennett era conhecida no circuito de concursos de beleza americanos quando foi brutalmente assassinada aos 6 anos de idade. Em 26 de dezembro de 1996, a mãe de John Bennett encontrou um bilhete na escada de casa, pedindo dinheiro pelo resgate da filha. Com isso, ela acionou a polícia reportando o desaparecimento da menina. Mal sabia ela que John Bennett já estava morta no porão da própria casa. A vítima foi encontrada apenas 8 horas após a polícia ser chamada, com uma fita isolante tampando sua boca e uma corda ao redor do pescoço. A suspeita automaticamente recaiu sobre a família, pois alguns detalhes do depoimento deles não faziam sentido e não havia sinais de invasão na casa, mas exames apontaram incompatibilidade com o DNA encontrado na cena do crime e com a caligrafia da carta. O próximo passo foi investigar a vizinhança, e um homem chamou a atenção por ter obsessão por John Bennett. A própria filha dele havia sido sequestrada 22 anos antes, e outra estranha coincidência é que a mulher dele havia escrito uma peça de teatro na qual uma criança é achada morta no porão.
só que exames periciais também o inocentaram. Foi somente em 2006, 10 anos após o crime, que um novo suspeito surgiu, John McCarr. Era investigado por envolvimento com pornografia infantil e um jornalista manteve contato com ele por 4 anos até conseguir uma confissão. Nos e-mails trocados, John McCarr usava palavras e expressões parecidas com a carta encontrada na escada da mãe da menina e chegou a admitir que foi apaixonado por John Bennett, porém a confissão dele foi questionada por não haver exigências de que ele esteve na cena do crime e muito menos na cidade em que o crime aconteceu. Por conta disso, até hoje o assassinato dessa garotinha continua sem solução.